Sabe como o governo gasta o nosso dinheiro? Para cada obra, cada compra, cada serviço, existe um processo, e esse processo mudou completamente. Hoje, a gente vai desvendar a nova Lei de Licitações, a 14.133. Ela veio para mudar o jogo de como o poder público contrata tudo no Brasil. Vamos mergulhar nisso? Pois é, tudo começa com essa pergunta, né? Como o governo gasta o nosso dinheiro? Imagina só, a prefeitura precisa asfaltar uma rua, ou um hospital público precisa de um equipamento novo. Não dá para simplesmente ir na primeira loja e comprar. Tem que ter um processo formal, justo, e esse processo é a tal da licitação. É o mecanismo que garante que o dinheiro de todo mundo seja usado da melhor forma possível. E olha, a grande sacada da nova lei é exatamente uma virada de chave. A gente está saindo de um sistema super antigo, sabe? Muito focado na papelada, na burocracia, para um modelo onde a palavra de ordem é planejamento. A ideia agora é simples: pensar muito bem antes de comprar. Antecipar o que vai ser preciso para ganhar agilidade e, claro, para ter muito mais transparência. Para a gente entender bem essa transformação, nosso papo vai seguir 5 passos. Primeiro, o que é essa nova lei, né? Depois, a gente mergulha de cabeça no planejamento, que é o coração de tudo. Na sequência, vamos conhecer as ferramentas de compra, entender como o vencedor é escolhido e, por fim, o que acontece depois que o contrato está assinado. Então, vamos lá, começando pelo básico, mas com um olhar novo. Afinal, o que é uma licitação com as regras do jogo de agora? Pensa assim, ó. Licitação é como uma competição, mas uma competição super organizada. É um procedimento com várias etapas, uma depois da outra. A administração pública chama as empresas interessadas para apresentarem suas propostas. E o objetivo é um só: escolher a proposta que for a mais vantajosa, ou seja, a que trouxer um melhor resultado para o interesse de todos. E os objetivos dessa nova lei são bem claros. Primeiro, garantir o melhor negócio para a sociedade, sem dúvida. Segundo, jogo justo. Todas as empresas têm que competir em pé de igualdade, o que a gente chama de tratamento isonômico. Terceiro, e super importante, fechar a porta para corrupção e desperdício, evitando preço superfaturado. E por último, uma coisa bem moderna: usar o poder de compra gigante do governo para incentivar a inovação e o desenvolvimento sustentável. Agora, a gente chega no coração da nova lei. Sério, essa é a parte mais importante, a fase de planejamento. Se antes ela era meio que deixada de lado, sabe? Hoje ela é a estrela do show. É a etapa fundamental de todo o processo. E o principal instrumento dessa fase tem nome e sobrenome: Estudo Técnico Preliminar, ou só ETP. Pensa no ETP como o plano de voo da contratação. É a base de tudo, o documento que vai guiar o termo de referência e outros. É ele que responde aquelas perguntas cruciais. A gente precisa mesmo disso? Essa contratação é viável? Qual a melhor solução que existe no mercado para resolver nosso problema? O funcionamento do ETP é pura lógica. Primeiro passo, descrever qual é a necessidade real, o problema a ser resolvido. Segundo, fazer uma pesquisa, analisar o mercado, ver se a ideia é viável. E por fim, o terceiro passo, justificar por que aquela solução que foi escolhida é a melhor para o interesse público. É como se fosse um filtro, sabe? Para garantir que o gasto faz sentido antes mesmo de ele acontecer. E para ter uma visão ainda mais ampla do todo, existe o Plano de Contratações Anual, o PCA. Ele meio que obriga os órgãos públicos a fazerem uma lista de compras de tudo que eles planejam contratar no ano seguinte. Isso força um alinhamento com as metas e o orçamento. Acabou aquela história de compra de última hora, no susto. A regra agora é se antecipar. Beleza, com o planejamento tudo bem feito, a administração pública precisa escolher a ferramenta certa para fazer a compra. E a lei oferece uma verdadeira caixa de ferramentas, que são as modalidades de licitação. Dentro dessa caixa, a gente tem algumas ferramentas principais. O pregão, por exemplo, é perfeito para coisas mais comuns, sabe? Tipo material de escritório, onde o critério é mais direto: menor preço ou maior desconto. Já a concorrência entra em campo para projetos mais complexos, tipo uma grande obra, onde não é só o preço que conta, mas também a melhor técnica. E aí vem a grande novidade da lei: o diálogo competitivo. Esse tal de diálogo competitivo é uma inovação e tanto. É para aquelas situações bem complexas, onde nem o governo sabe direito qual é a melhor solução. Pensa num projeto de tecnologia super novo. O que a administração faz? Ela chama empresas para conversar, para desenvolverem juntas a melhor saída. Só depois dessa fase de diálogo é que as empresas apresentam suas propostas finais. É colaborativo, é moderno. E um ponto importante: a regra número 1 é sempre licitar. Mas a lei sabe que existem exceções. Em casos de emergência, uma calamidade, por exemplo, ou quando simplesmente não existe competição, aí sim é possível fazer a contratação direta.
Mas olha, são casos raríssimos e que precisam ser muito, mas muito bem justificados. Ok, planejamento está feito, a modalidade foi escolhida. E agora? Como essa competição acontece na prática? Vamos ver o passo a passo do processo. O processo tudo segue uma ordem bem lógica. Começa com a publicação do edital, que é basicamente o manual de instruções, as regras do jogo. Depois, as empresas interessadas apresentam suas propostas. Aí vem a fase de julgamento. Em seguida, a habilitação, que é para checar se a documentação da empresa vencedora está toda em ordem. E por fim, a homologação, que é a batida de martelo final. E para amarrar tudo isso, a lei criou uma coisa fantástica. Uma ferramenta digital que centraliza tudo. E ela pode ser simbolizada por este número: 1. Um único lugar para tudo. Esse lugar é o Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Pensa nele como um grande shopping virtual das compras do governo. Todas as licitações do Brasil inteiro têm que estar lá. Isso é uma revolução em termos de transparência. E também aumenta muito a competição, né? Porque agora uma empresa lá do Sul pode, com poucos cliques, achar e participar de uma licitação que está rolando lá no Norte. Mas calma, o trabalho não termina quando o contrato é assinado. Na verdade, uma fase super importante começa aí, a de execução do contrato. E a nova lei botou um foco gigante na gestão e na fiscalização disso tudo. A lei faz questão de separar as funções. Uma pessoa vai ser o gestor do contrato, que cuida da parte mais administrativa, outra pessoa vai ser o fiscal do contrato, que é quem vai lá na obra, quem testa o produto, quem vê se o serviço está sendo entregue do jeito que foi combinado. Essa divisão de tarefas é um mecanismo muito inteligente para evitar erros e, claro, fraudes. E a responsabilidade agora vai lá para cima. Esse trecho da lei é muito poderoso. Ele diz, com todas as letras, que a alta administração, ou seja, os secretários, os ministros, é responsável pela boa governança das contratações. Eles têm o dever de criar processos, de pensar em gestão de riscos. A responsabilidade agora está no papel, é explícita. E para a empresa que assina o contrato e não cumpre o combinado? Bom, as consequências ficaram bem mais sérias. As punições vão desde multas bem pesadas até algo muito grave, a proibição de fechar qualquer novo contrato com o poder público no país inteiro. O recado é bem claro: contrato com o governo é para ser cumprido à risca. E a gente termina essa análise com uma provocação para a gente pensar. A nova lei está aí, na mesa. Ela traz as ferramentas certas, mais planejamento, mais responsabilidade, uma transparência digital incrível. A grande questão que fica no ar é: será que essa mudança de regras e de mentalidade vai finalmente virar o jogo das contratações públicas no Brasil? O potencial para isso, sem dúvida, é enorme. Agora é ver acontecer.